A gente vai começar aqui nosso primeiro evento da Arena de hoje. Eu sou a Marina Marinho, sou Legal Expert no Jus Brasil, especialista jurídica em produtos digitais. E hoje eu queria convidar aqui a doutora Daniela Magalhães, que é vice-presidente da OAB São Paulo. É uma honra receber a doutora Daniela aqui no nosso estande. Muito obrigada. E também queria convidar Matheus Gunning, CEO da Tribe, meu parceiro nos cursos de inteligência artificial aplicada ao direito. Bom, e eu queria convidar os dois para me acompanharem nesse painel sobre as 10 lições que aprendemos ensinando mais de 100 mil profissionais do direito em IA. Para quem não sabe, a gente lançou já a segunda versão de um curso gratuito, a doutora Daniela vai falar um pouco mais sobre ele, mas para capacitar advogados a trabalharem com inteligência artificial, principalmente nesse momento em que quase tudo é novidade. Então, eu queria passar a palavra para a doutora Daniela, para ela contar um pouco mais sobre isso e a gente seguir no papo. Obrigada. Obrigada, Marina. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o Matheus e novamente a Marina por ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa plenária do Jus Brasil, essa empresa que a gente admira e com qual a gente mantém parcerias não só para discutir o futuro da advocacia, mas também para entregar ferramenta de trabalho para todos os advogados e advogadas. Acho que para quem é do estado de São Paulo, não custa a gente dizer mais uma vez que todas as nossas subseções e as salas dos fóruns, e onde tiver uma OAB, lá vai ter um computador com o Jus Brasil, para que o advogado e a advogada possa ter ferramenta de trabalho. Bom, pois bem, quando a gente assume a gestão da OAB no mandato passado, a gente assume no comecinho de 2022 e ainda a gente não tinha muito essa questão de inteligência artificial tão potente na vida da gente. E, de repente, isso vem e nos atravessa com uma força e a gente se depara com 401 mil advogados no estado de São Paulo, 1.300.000 no Brasil, e a gente precisando compreender e dialogar com essa advocacia como seria o futuro da nossa profissão. Passamos por um período de achar que iríamos acabar, né? Hoje já temos a convicção de que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, mas temos que ter a ferramenta de inteligência artificial ao nosso lado para que a gente não fique à margem de um novo profissional que surge, né? E aí, a discussão que a gente tinha era sobre dois usos da tecnologia e também da inteligência artificial. Um no uso pessoal e um no uso profissional, que são coisas totalmente distintas, né? Então, todo advogado, toda advogada tem a tecnologia em casa, usa a tecnologia no dia a dia, mas no exercício da profissão a gente percebia uma reação, seja na jovem advocacia, seja na advocacia de qualquer idade, na minha, inclusive. Eu costumo brincar, eu ouvi numa palestra e digo isso várias vezes, que talvez o Airbnb não existisse se alguém perguntasse para um advogado. Olha, estou aqui, não tem hotel aqui na cidade, eu tenho uma cama, tenho um café, eu vou começar a alugar pela internet aqui para o pessoal. Se viesse perguntar para o advogado, no Brasil, ele ia falar, mas e a lei da locação? E a Constituição e a responsabilidade? Ou seja, então talvez a gente não conseguiria avançar. Eu gosto de falar isso para mostrar um pouco da mentalidade do advogado e do desafio que a gente tem enquanto OAB, enquanto entidade de classe que precisa se dedicar a apoiar a advocacia, a defender, né, advogados e advogadas, o que, que a gente faria com isso. Então, a gente tem algumas iniciativas na ordem, a exemplo da aceleradora de escritórios de advocacia, que está aqui a Thaís, que é quem pilota esse programa, onde a gente fala de gestão de escritório, de marketing, de negócios, algo que também é bastante inovador para a advocacia, mas a inteligência artificial estava ali do nosso lado para a gente poder avançar. E é importante que a gente entenda da onde a gente saiu enquanto entidade de classe, para onde a gente está indo, para compreender os desafios e por que, que a gente resolveu chamar a Jus Brasil e a Tribe para ajudar a gente. O nosso Tribunal de Ética e Disciplina do Brasil em São Paulo não é diferente, não era informatizado. Não era informatizado. O nosso sistema de prerrogativas não era informatizado. Isso em 2022. Em 2022, nós não tínhamos um sistema de assinatura, não tínhamos um DocSign.
dentro da nossa entidade de classe. Então, era uma entidade que não estava conseguindo dar conta de apoiar essa advocacia. Hoje nós já temos tudo isso, nós já informatizamos todos, nós já revisitamos todos os nossos processos internos para que a ordem pudesse estar apta, então, a fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é apoiar a advocacia. Mas a gente ainda estava lidando com a nossa cultura interna, de afastar marketing, de afastar tecnologia, de achar que tudo não pode, e aquele medo de: será que é ético o uso da tecnologia, da inteligência artificial ou não é? Como é que a gente vive isso, né? Então começamos a defender que é ético, é muito bom que a gente use, desde que a gente não desvirtue o que é o papel do advogado, né? O que é o papel do advogado tem que ser feito por advogado, né? E desde que a gente fale sobre inteligência artificial, desde que a gente fale sobre tecnologia. E como vocês já puderam perceber, não era a nossa expertise, não é a nossa vocação de entidade de classe. Isso não é uma culpa da OAB São Paulo, da OAB de Minas, da OAB do Rio, é a história da evolução da nossa entidade de classe que agora resolveu olhar para isso. Mas a gente estava, Matheus, acho que alguns anos muito atrasados, né? A gente estava falando aqui de um outro painel que está o Ronaldo Lemos, o Zavaglia, o Renato Alves Blum, e a gente falou assim: quanto tempo será que a gente está atrás dessas mentes, né? A OAB estava muitos anos atrás do que a Jus Brasil já faz, atrás do que a Trab já faz. E aí, a gente resolveu chamar essa turma para nos ajudar, para ensinar a gente a fazer isso e dar conta de letrar, de apoiar 401 mil advogados no estado de São Paulo. Como a gente começou a fazer isso? Em termos de entidade, depois eu passo para eles aqui, que é eles que vocês querem ouvir. A gente começou a fazer um curso online e ao vivo. E a gente conseguiu online, ao vivo e gratuito. E a gente conseguiu numa primeira leva, mais de 40 mil inscritos. Foi isso? Mais de 40 mil inscritos. Depois fizemos uma outra rodada, mais 40 mil, não foi isso? Mais 40 mil. E a gente percebeu, gente, nós estamos falando de 400 mil, olha só, né? E a gente começou a fazer rodadas nas subseções. Então, nós fomos até. Espera só um minuto, gente. Nós fomos a Santos, nós fomos a Campinas, nós fomos a São José do Rio Preto, e a gente fez verdadeiras oficinas de inteligência artificial com a advocacia. E aí a gente pôde perceber os desafios, o desnivelamento. Como é que fala? O desnível que a gente tinha entre a aptidão e a capacidade de cada um. A advocacia é muito, muito diversa. A advocacia é muito diversa. Nós temos advogados trabalhistas, advogados criminais, advogados da área do societário. Então, a gente tinha que dar conta de passar um conteúdo para todo mundo. É assim que a gente viu o desafio. É assim que a gente começou a encarar o desafio, então, com aulas online, com aulas ao vivo, presencial. A gente não quer parar isso, a gente espera que vocês possam estar junto conosco. Para a gente chegar nos 400 mil, foi 100 mil, a gente quer chegar nos 400 mil. E eu também estou muito curiosa para ouvir aqui de vocês, eu sei um pouquinho, mas ouvir um pouquinho de vocês, como foi esse desafio no corpo a corpo com a advocacia. É isso, muito obrigada por hora. Muito obrigada. Obrigado. Bom, vou passar pelos slides, que acho que a gente já se apresentou o suficiente. E já acho também que a doutora Daniela trouxe o porquê estamos aqui, né? Então, acho que muito importante dizer, como a Daniela disse, a importância do letramento digital, de inteligência artificial para a advocacia e conectar isso tanto com a missão do Jus Brasil quanto com a missão da Tribe, né, Matheus? Porque no Jus a gente tem esse desafio muito claro para a gente, da questão de democratizar o acesso à justiça, de tornar a justiça mais inteligente, mais racional, mais razoável, e fazer isso de forma que os advogados eles possam caminhar junto com a gente no desenvolvimento do nosso negócio e da tecnologia. Obrigado, Marina. Obrigado, doutora Daniela. E isso conecta com a missão da Tribe também. A Tribe é uma empresa de educação. Nós estamos aqui para ensinar, para compartilhar conhecimento. Eu sou originalmente da área da tecnologia, não sou advogado. Prazer estar aqui no meio de tantos advogados. Tenho a felicidade de ser casado como advogada, mas não atuo no direito. E vi essa dor dentro de casa e falei assim, cara, nós temos que levar a tecnologia para esse público, porque até como no slide está mostrando, a gente acredita que a inteligência artificial não é mais uma questão de se vamos usar ou de quando vamos usar, mas sim como usar de uma maneira ética, produtiva, segura, com bases confiáveis de dados,
respeitando as prerrogativas da profissão. Então, a partir do momento que a gente já decidiu que já entendemos que precisamos usar, como que a gente usa? Qual que é a melhor maneira? E a missão da Tribe é levar isso para a advocacia. Começamos com 100 mil, mas não vamos parar por aqui, não. Mas vamos lá, Marina, o que a gente aprendeu nessa história? Já passamos pelo contexto aqui, né? Bora. Primeira lição, Matheus. Ó, a primeira, e essa é uma boa notícia para vocês, tá? A advocacia está na vanguarda da tecnologia. Isso eu falo com muita tranquilidade. Eu tô vendo, olhei pro Dr. Roberto ali, é estudante da Tribe, é um que está ali na vanguarda também. Hoje, mais de 55% dos advogados afirmam usar IA pelo menos uma vez por semana. E, na verdade, essa pesquisa é de janeiro, tá? Ano que vem nós queremos fazer essa pesquisa de novo, com a parceria do JUS, com a parceria da OAB, de São Paulo e de outras também. Mas mais da metade já está usando pelo menos uma vez por semana. Isso é muito mais do que outras profissões, tá? De várias outras profissões. Então, assim, é um motivo certamente de orgulho para a advocacia estar liderando esse novo uso dessa nova ferramenta. Bom, a segunda lição que a gente aprendeu é aumento da tendência, né? A segunda lição é a tendência de aumento na adoção da IA do direito. Eu sou pesquisadora, atualmente sou pesquisadora de pós-doutorado nas ciências da computação, e eu estudo avaliar a qualidade de conteúdo gerado por inteligência artificial. E assim, é incrível ver com os pesquisadores de outras áreas como o direito é um playground para a inteligência artificial. Porque o direito ele está todo em texto, a nossa documentação, a forma como a gente se comunica com o juiz dentro do processo, tudo é linguagem, tudo é texto, que é justamente o input da inteligência artificial e o grande salto, né, que essas ferramentas deram. Então, assim, a gente tem um potencial, a gente enxerga um potencial muito grande de que a gente vai conseguir fazer muito mais com ferramentas de IA generativa dentro do direito. Além disso, a gente vê que os advogados eles acompanham o nosso entusiasmo, né? Todo mundo que já está usando, cada dia usa para mais atividades. Nossa pesquisa mostra isso. Saiu o relatório do CNJ, do Justiça em Números, mostrando que mais de 80% dos tribunais pretendem adotar ferramentas de inteligência artificial generativa no sistema de justiça. Então, a gente já sabe, a gente espera, os próximos cursos com certeza vão trazer muito mais coisa para atualizar o advogado. Quem já fez uma vez vai ter que continuar fazendo, porque as mudanças estão sendo muito rápidas e muito grandes. Marina, você me permite? Claro. Esses números são muito bons para a gente ver que a gente não pode ficar atrás realmente da estrutura do Poder Judiciário. Né? A gente fala sobre uma questão de paridade de armas para acesso à justiça e defesa dos interesses dos nossos clientes, que é muito importante que a gente não fique atrás nessa tecnologia. Então, esses números são bons, mas isso aumenta a nossa responsabilidade, e acho que, Matheus, você aí como educador, coloca uma reflexão sobre a boa-fé que a gente tem na tecnologia, né? Sobre ética, sobre uso e sobre tudo mais. Mas eu fiquei bem feliz com esse resultado. Bom, avançando aqui, um outro mito que a gente conseguiu derrubar é de que os advogados na melhor idade, na nova juventude, não estão acompanhando essa nova tecnologia, tá? Mais da metade dos advogados que participaram do nosso curso tem mais de 45 anos. Então, assim, a gente está vendo que qualquer idade pode aprender. Diferente de outras inovações ou ondas tecnológicas, onde os mais novos começam a adotar primeiro, eles aprendem primeiro, eles se interessam primeiro, essa está diferente. A advocacia mais experiente está liderando esse aprendizado, esse interesse, essa vontade de aprender. E isso eu acho que é importante, até um alerta para os mais jovens, porque quando você combina a experiência com a técnica, você tem um advogado muito diferenciado aí em relação à maioria. Bom, outra coisa que a gente tem visto e a gente reforça sempre, né, é a questão da advocacia precisar de ferramentas confiáveis. Isso já faz parte da nossa rotina da advocacia desde sempre, né? A gente estava conversando ontem, a rotina, geralmente os escritórios eles se estruturam de forma que a gente tem uma unidade de revisão. Então, o mais júnior escreve uma coisa, o pleno revisa, o sênior dá uma última revisada. A gente já se entende como pessoas que precisam estar revisando as fontes, qualidade, associando a autoridade, demonstrando que o nosso argumento não veio só da nossa cabeça, mas que tem outras pessoas que concordam com ele.
E a gente precisa, quando a gente está produzindo conteúdo com IA, a gente precisa que as ferramentas que a gente utiliza sejam confiáveis. Da mesma forma que se eu procurasse no Google um artigo que traz um posicionamento minoritário como majoritário e eu tenho que me responsabilizar por usar essa informação, a gente está trocando de ferramenta, não exime a gente desse comportamento anterior. Então, a gente tem visto uma demanda grande, inclusive como pessoa do Jus Brasil, né? A maior demanda que a gente tem é para que as respostas não sejam meramente corretas. Não basta ser correto na advocacia. A qualidade, ela envolve outras dimensões do argumento. Então, ferramentas que permitem a revisão mais fácil são as ferramentas que a gente tem visto maior demanda do mercado pela utilização. Posso dar mais um Com pitaco? certeza. Desculpa. Quantos você não me quiser. aguento. Eu acho que é uma grande vantagem para a jovem advocacia, ele falou aqui dos mais experientes, como eu, utilizando, acho que é uma questão meio de sobrevivência, né? Ou a gente usa, ou a gente aprende, ou a gente vai sumir, né? Mas eu acho que a tecnologia, por ser democrática, ela dá um diferencial para o jovem advogado na contextualização, na experiência que ele ainda não tem. Eu acho que, se bem utilizada essa ferramenta, a gente está em pare de competição, né? Acho que é a primeira geração de jovens advogados que pode concorrer com advogados mais experientes, porque dominam a tecnologia. E essa percepção que me faz estudar mais, porque senão eu não vou dar conta de enfrentar essa nova geração. É isso, do meu modo de ver. Ótimo, obrigado, doutora Daniela. Avançando aqui para o nosso quinto aprendizado, e esse aqui para mim é um dos mais, como educador, um dos que eu mais gosto, tá? Porque a gente fez uma pesquisa com mais de 1.500 advogados do Brasil inteiro e a conclusão que a gente chegou foi: se você quiser usar mais, usar melhor, usar de forma ética, produtiva, segura, tem que se capacitar. Tem que procurar conhecimento. Esse conhecimento pode ser através dos nossos cursos gratuitos, pode ser workshops, cursos, o que for, mas tem que procurar correr atrás e entender. Para sair daquele uso superficial que a gente viu ali agora, né? A manchete do Migalhas. E assim, aquela é dessa semana, tá? Toda semana tem uma. Então, para sair desse uso, para chegar num uso realmente produtivo que vai te gerar valor sem o risco de cometer erros, tem que se capacitar. O que a gente viu na nossa pesquisa foi exatamente isso. Quem mais usa, 79%, se eu não estiver enganado, acho que o número está aqui atrás, já procurou estudar, se dedicou e correu atrás. Não tem segredo, gente. Não existe milagre, não existe ferramenta mágica. Tem que estudar, tem que entender como é que essas coisas funcionam. Tá bom? Eu estou você de novo. Olha só. Ó, essa aí é uma brincadeira que a gente fez, né? Tem essa frase famosa, acho que é do Freud, né? Que o homem é o fruto do meio. O advogado também é fruto do meio, porque o segundo maior fator que leva a um maior uso e adoção de forma ética, produtiva, segura, é estar em ambientes que incentivam isso, ambientes que favorecem isso. O que é isso? É você estar no escritório, você poder virar para o lado para um colega e falar assim: olha, eu estou tentando fazer isso aqui, não está funcionando, me ajuda? E aí o colega compartilha: ah, eu aprendi isso, eu vou levar ali para o meu terceiro colega que também quer levar isso. E aí você tem uma liderança que está ali responsável, ciente de que a inteligência artificial está no escritório dela, entrando pela porta da frente ou pela porta dos fundos e falando: olha, eu preciso capacitar meu time, eu preciso ensinar essas pessoas, eu vou favorecer o ambiente aqui, eu vou fornecer uma licença de uma ferramenta confiável, eu vou correr atrás de treinamento, e isso é o que leva a esse uso ético, produtivo e seguro. Isso, de novo, tá, gente? Não tiramos isso do nada, fizemos uma pesquisa com mais de 1.500 advogados do Brasil inteiro. Vamos repetir essa pesquisa ano que vem. E esse é o segundo fator mais importante para que as pessoas usem bem, tá? Eu vou aproveitar o gancho para falar da questão da segurança na adoção da IA, que o último relatório do CNJ que eu já comentei, ele também trouxe um dado que me chamou muita atenção, que é o fato de que os servidores dos tribunais estão usando suas contas pessoais para acessar a inteligência artificial. E esse dado ele chama atenção porque quando a gente tem uma política, né, dentro do escritório, dentro das instituições, uma contratação de uma ferramenta única, que geralmente para pacotes corporativos protege os dados, não usa os dados para treinamento. Você tem uma pessoa que vai ser a guardiã, que vai ler a política de uso, que vai entender exatamente o que está acontecendo. É muito mais adequado e muito mais seguro do que as pessoas utilizarem suas contas pessoais, sem nenhuma orientação, sem saber o que pode e o que não pode fazer. E a gente sabe que a advocacia precisa de segurança para usar a IA, né? A gente
tanto por questões de LGPD, quanto pelo sigilo, que a gente tem obrigação com os nossos clientes, informações sensíveis que tramitam dentro do escritório. Às vezes, nem todo mundo no escritório tem acesso às informações que determinado advogado tem. Então, a gente precisa de capacitação não só para aprender a usar, mas também para criar políticas de uso, para orientar as pessoas na contratação dessas ferramentas. E a gente tem visto um interesse muito grande, sempre que a gente faz os cursos, para um módulo de segurança da informação e proteção dos dados, porque é uma demanda necessária e urgente dos advogados. E essa preocupação com a LGPD é uma muito frequente, né? E eu gosto sempre de provocar, porque quando eu, enfim, dou aula para várias e várias pessoas, as pessoas, advogados principalmente, me perguntam: tá, mas eu posso compartilhar esse documento aqui com o ChatGPT? É confiável? A minha pergunta para ele é: você confia no WhatsApp? Você confia no Outlook? Você confia no Word? Porque você está compartilhando com essas empresas que, no fundo, são mais ou menos as mesmas, né? Nós estamos falando da OpenAI, que a Microsoft é dona dela. A Meta também tem sua IA. Então, assim, claro que a gente tem que se preocupar, tem que se informar, mas, no fim das contas, a gente já compartilha essas informações, muitas vezes sabendo ou não. Por isso que é importante entender política de privacidade, o que a gente está compartilhando, quais são os usos que esse dado está tendo depois que a gente compartilha. Bom, avançando aqui, outra coisa também que a gente aprendeu, tá? O que a gente mais vê, e a Tribe tem hoje comunidades com mais de 15 mil advogados participando, trocando ideia e aprendendo em conjunto. O Jus Brasil também tem a deles. Mas é aquela famosa frase, aquela mensagem: me manda o prompt que você usou, me compartilha o prompt, qual que é o banco de prompt que eu uso, qual que é o prompt para fazer o cálculo trabalhista, como se esse prompt fosse uma bala de prata que resolvesse todos os problemas. E aí, o que está por trás disso, tá, gente? Primeiro, e eu acho muito legal, é o grande interesse de usar a ferramenta. Porque se você tem o prompt, você tem o primeiro uso ali, você tem o primeiro contato. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa ingenuidade sobre como essas ferramentas funcionam, porque o prompt ele não vai salvar a sua vida. Ele vai te ajudar ali naquele momento, mas se o seu processo for um pouquinho diferente, se tiver qualquer variaçãozinha ali dentro do que você está fazendo, ele não vai te resolver. E aí eu volto naquele ponto que eu trouxe lá atrás, da capacitação. Por isso que é importante entender o que é essa tecnologia, o que está por trás dela, para que vocês possam fazer um bom uso, mais uma vez, ético, seguro e responsável. Bom, e aí também, falando de capacitação não só cursos, né? A gente lançou ontem o estudo de Jus Brasil de As Generalistas, e um dado muito relevante desse estudo, que foi uma pesquisa, está publicada em paper, nós fizemos com os pesquisadores da UFAM, onde eu faço meu pós-doc. Um dado muito importante que a gente viu é que todas as ferramentas performam pior na escrita de peças. Então, assim, seja uma ferramenta especializada, seja uma ferramenta generalista, a maior dificuldade delas é justamente essa atividade complexa do advogado que reúne tudo, né? Conectar a jurisprudência com a doutrina, com a norma, que é onde a gente coloca tudo o que a gente entendeu na argumentação. E o que a gente entendeu com esse resultado? A pesquisa foi feita em forma de prompt único, por isso estou fazendo esse chamado aqui. A gente entendeu que, nesses casos, é muito melhor construir com a ferramenta. Então, fazer passo a passo, começar do endereçamento, tipo de ação, questionar a ferramenta por que ela está sugerindo aquela ação, por que ela está escrevendo de determinada forma. Então, justamente desmontando essa questão de que vai ser tudo prompt engineering, que basta você comprar um banco de prompts, você vai resolver sua vida. A ferramenta, ela é uma assistente, ela não é uma substituta. Então, da mesma forma que eu faria com um assessor, que eu faria com um estagiário, que eu faria com um advogado par, de ir questionando, de ir construindo junto, a gente viu no nosso estudo que é isso que vai funcionar para as atividades mais complexas da advocacia. E aí a gente volta na técnica, né, do encadeamento de pensamento, que é uma das técnicas, inclusive, que a gente ensina no nosso curso, né? Que não é um único prompt que você manda de uma vez aquilo tudo. Primeiro você vai interagindo com a resposta para chegar aonde você quer. E o nosso... Desculpa. Eu ia só passar para a questão de que a advocacia, ela realmente ela opta pela segurança no uso. A gente vê essa tendência de mercado, Jus Brasil, né? A gente acompanha muitos pedidos para muita transparência, para que as respostas sejam auditáveis, clicáveis, facilmente revistas. A gente está vendo um aumento grande na nossa própria plataforma, na nossa própria base de usuários. Então, a gente já vê essa tendência da advocacia de sair das ferramentas genéricas. E também sempre foi assim, né, gente? A gente já se automatizou e a gente já usa IA há muito tempo. Então, a gente já tem programas computadorizados e automatizados dentro dos nossos escritórios também faz tempo. O Jus Brasil tem 17 anos. Mas a gente vê que essa tendência ela continua forte no mercado jurídico,
E eu acho que a Feneló é um grande exemplo disso, né? 3 andares de estandes e de expositores que estão fortemente investindo em tecnologia. E parabéns a todo mundo que está aqui, porque está interessado nisso, né? Está querendo saber sobre esse assunto para se capacitar para o futuro. Bora lá para o nosso último aprendizado. E esse aqui eu acho que é o mais legal, que a jornada não precisa ser solitária. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o estudo tem que ser sentar a bunda na cadeira com um livro e ficar lá até o conhecimento sair de algum lugar. Essa jornada não precisa ser solitária. Como eu falei, a Tribe tem mais de 15 mil advogados e advogadas discutindo, trocando ideia, aprendendo em conjunto nas nossas comunidades. Tem um QR Code na tela, tá? A gente faz o convite, quem quiser participar, gratuito, sem nenhum compromisso, pode entrar a hora que quiser, pode sair a hora que quiser, mas tá lá. Tem discussões muito boas sobre ferramentas, sobre tecnologia, sobre peças, sobre prompt. Doutora Daniela, desculpa, viu? Devia ter posicionado o QR Code um pouquinho mais para cima ali. Olha a gafe. Mas enfim, gente, tá aí o convite, tá? Espero que você, se tiverem interesse, participem, porque é uma oportunidade bem legal de aprender em conjunto. Bom, gente, esses foram os nossos 10 aprendizados. Queria pedir para a doutora Daniela fazer um fechamento, falar também o que ela tem sentido das aulas, como ela tem visto tudo e agradecer vocês pela presença aqui. Eu quero agradecer demais a Tribe, a Jus Brasil. As pessoas perguntam o que a gente está fazendo com a Tribe, com a Jus Brasil. Eu já disse. Nós estamos buscando nessas empresas aquilo que não é a nossa expertise para a gente dar conta de superar esse avanço da advocacia. Né? Eu sempre fico, quando a gente fala de inteligência artificial no uso da advocacia, tentando pensar não só os grandes escritórios, os escritórios médios, os escritórios de um advogado só. Né? Então, quando a gente fala de prompt, de cadeia de processos, de equipes trabalhando, a gente tem que pensar também naquele advogado que trabalha sozinho e como que ele está aprendendo isso. E daí a importância, né? Está aqui a Suquita, que é nossa conselheira, que é lá de Ubatuba, e que também está nesse processo de modernização da ordem, de manter ela conectada. Então, como que a gente pensa em apoiar um escritório de Rosana, um advogado de Rosana, um advogado de Cruzeiro, de Ilhabela, para que ele possa continuar no mercado, para que ele possa continuar atuando. E o que a gente tem visto aqui desses cursos é que é algo que a advocacia está procurando, daí os grandes números. Então a gente vai continuar oferecendo essa ferramenta de trabalho. Eu concordo totalmente com você, Matheus, e com a Tribe, quando a gente fala da educação, do processo de educação continuada. O meu pai é advogado, ele tem 75 anos, e ele me falava, filha, você vai ser só advogada quando você tiver 25 anos de formada. Eu estou com 25 anos de formada e, sei lá, né, já mudou tanta coisa, a gente tem que continuar estudando sempre. O que eu sei é que eu tenho uma vantagem, né, da experiência adquirida ao longo do tempo, que se eu souber usar a tecnologia, me manterá em vantagem. Então, daí a importância da gente continuar estudando sempre, da gente continuar agora estudando tecnologia. Você fala de prompt, eu falo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Mas que bom que eu não preciso fazer, que tem ferramentas que nos ajudem a fazer. Então, eu conto com a Tribe, conto com a Jus Brasil para a gente conseguir avançar nessa capacitação, nesse letramento da advocacia, que a gente só pode falar de valorização da advocacia, de uma advocacia forte, de uma advocacia combativa, enfrentando todos os desafios que a gente precisa enfrentar em todas as instâncias, desde a comarca ali de Jales, Batatais, até o STF, se a gente estiver preparado, se a gente estiver com todas as ferramentas. E agora no nosso cinto do Batman, né? A Patrícia costuma falar, tem um cinto do Batman das ferramentas que o advogado precisa carregar e a inteligência artificial, a tecnologia não pode estar longe dela. É isso, que a gente possa ser mais adepto dessas ferramentas, que a gente use elas mais a nosso favor e deixe de ser um tanto reativo, porque ainda acho que uma vez por semana é pouco. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Daniela. Obrigado, Marina. Obrigado pela parceria da OAB São Paulo, que é uma vanguarda no Brasil, tá? Foi a primeira OAB a oferecer alguma coisa desse tipo no Brasil. Tá aí liderando essa inovação. E conte com a Tribe para projetos futuros, porque estamos juntos nessa missão de letrar os advogados do Brasil em IA. A gente conta, eu não sei, tem bastante gente de São Paulo aqui? Só, então, para os advogados de São Paulo, para dizer que a gente está com uma pesquisa para compreender qual é a área de atuação do advogado. A gente sabe de várias pesquisas
que ali o top do top é a advocacia trabalhista, depois vem previdenciário, aí vem família, que são todas áreas onde o advogado consegue se colocar profissionalmente, fazer honorários mais rapidamente. Mas a gente tem uma infinidade de áreas de atuação que a OAB quer fazer. Ela quer compreender onde o advogado está, a gente quer saber se essas pesquisas realmente se mantêm assim, ou seja, saber qual é a área de atuação do advogado, para que a gente possa traçar políticas de atuação para esses advogados, para que a gente possa rever nossa tabela de honorários, o que é um desafio gigantesco, mas que a gente possa também ser um ambiente a gente quer ser uma revista, a gente quer ser uma biblioteca, a gente quer fomentar as discussões jurídicas, que a gente não tem dúvida que a gente é um dos melhores ambientes técnicos para a advocacia. E para a gente poder direcionar, certinho para o advogado, então compreender qual é a área de atuação, qual é a área de interesse. E com isso a gente acha que a gente vai apoiar melhor a advocacia e vai comunicar melhor a advocacia. É super fácil participar, é só entrar no nosso site, na área restrita, ali você vai encontrar, gasta 3 minutinhos e a gente vai conseguir trabalhar melhor para vocês. Então, muito obrigada. É isso, Marina, cumprimos? É isso, gente, cumprimos e não saiam daí que daqui a pouco já vai começar a próxima palestra aqui no nosso painel que vai mostrar as novas funcionalidades do Jusiá. Para quem ainda não experimentou, não viu, recomendo ficar aqui. Obrigada. Obrigado, gente. Bom dia.